Muito bem, a gente houve um anúncio dizendo que é para o público receber o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Vamos lá então. Jared Kushner, Marco Rubio, Steve Witkoff sendo introduzidos agora. Temos áudio então. Peço que vocês, o anúncio diz, senhoras e senhores, por favor recebam o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Muito bem. Uma mudança nas imagens, a gente tem agora então, diretamente vindo da Casa Branca o feed, não mais da agência Reuters. No instante, vou fazer a alteração conforme a gente tem as imagens que agora vêm da Casa Branca. Muito bem, temos as imagens então, vamos lá. Senhoras e senhores, por favor, recebam o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Trump falando, muito obrigado. Isso é um grande dia. Muita gente está assistindo, especialmente pessoas de outros países. Os líderes dos outros países, como você sabe, estão aqui. Um grande grupo de líderes. E os que não estão aqui estão por videochamada. Espero que gostem disso. E muito obrigado à imprensa que tem respeitado tanto o que estamos fazendo. O que estamos fazendo é muito simples. Paz se chama o Conselho da Paz. E se trata de uma palavra muito fácil de dizer, mas muito difícil de produzir. A paz. Mas nós temos produzido e temos feito um ótimo trabalho com alguns desses líderes. Alguns desses que estão aqui conosco hoje me ajudaram muito nesse meu primeiro ano, que foi um primeiro ano de um presidente, talvez como nenhum outro primeiro ano de qualquer mandato. Nós resolvemos 8 guerras. E eu acho que uma 9ª está vindo no horizonte. Essa aí é complicada. Eu achei que seria mais simples. Mas com guerra, nunca se sabe o que vai ser fácil e o que não vai ser não tão fácil. Mas temos um excelente relacionamento com tantas pessoas que estão aqui. Eu agradeço que vocês estejam aqui. São ótimas pessoas, ótimos líderes. E as pessoas que estão nos assistindo, bem, e eu agradeço também que tenhamos tornado isso aberto ao público. Essas pessoas são incríveis amigos meus. Nós reerguemos o país no meu primeiro mandato e agora nós estamos em um ponto onde os Estados Unidos nunca viu nada parecido. Batemos 50 mil pontos na Dow Jones. Passamos de 7 mil pontos na S&P. Disseram que era impossível fazer isso em 4 anos, que seria impossível. E quando eu entrei, falaram que se eles chegarem em qualquer lugar perto de 40 ou 45 mil, isso seria incrível. Mas nós chegamos a 50 mil pontos na Dow Jones no primeiro ano e 7 mil na S&P, o que era até mais difícil de fazer, segundo os gênios de Wall Street. Disseram que demoraria 4 ou 5 anos e eles estariam felizes se acontecesse. Mas o que nós estamos fazendo é um ótimo trabalho. O Conselho da Paz é uma das coisas mais importantes, talvez mais consequentes, nas quais eu estarei envolvido. Estarei muito envolvido. E realmente, eu tenho estado envolvido em muito com as pessoas que estão aqui em cima nesse palco. Nós trabalhamos juntos em acabar guerras. Algumas delas já tinham 32 anos de idade, 35, 37 anos de idade em guerra. Nós acabamos em uns 2 dias com algumas delas. Mas temos mais trabalho para fazer e estamos trabalhando. A situação em Gaza é extremamente complexa, mas tem sido incrível como tem ido. Eu quero agradecer ao Steve e ao Jared por um trabalho incrível. O Marco também está observando o que está acontecendo. Todo mundo tem sido fantástico. E o J.D., que ótimo trabalho. Eu acho que, na verdade, o que temos aqui é o melhor time que já foi montado em qualquer lugar. E você vê os resultados. Então, hoje, para nós, é uma honra tremenda receber todos vocês no Instituto Americano de Paz para a reunião inaugural do Conselho de Paz. É extremamente importante. Eu acho que talvez seja o conselho com mais consequências. Bom, certamente em termos de poder e prestígio, nunca houve nada parecido com isso. Porque esses são os maiores líderes globais. Quase todo mundo aceitou, e quem ainda não aceitou vai aceitar.
Alguns estão fazendo doce, mas às vezes não dá para fazer o doce. Estão de brincadeira comigo, mas todo mundo vai entrar. A maioria imediatamente. Tem alguns que realmente não queremos porque são gente encrenqueira. Mas esse é o conselho de maior prestígio que já foi organizado. Eu vi alguns grandes conselhos corporativos, alguns grandes conselhos empresariais, mas eles são peanuts, coisa pouca comparado com esse conselho, porque temos virtualmente todo mundo aqui. Tirando o Gianni Infantino, todo mundo aqui é chefe de um país, mas ele é chefe do futebol, então não tem problema. Na verdade, acho que eu até gosto mais do seu emprego, hein? E, por sinal, a Copa do Mundo vendeu mais ingressos que jamais antes na história do futebol. E as vendas estão basicamente esgotadas. Ninguém nunca viu nada como isso. E nós fizemos isso juntos. Obrigado, Gianni. Então, eu quero agradecer aos muitos dignatários e líderes que viajaram grandes distâncias. Agora, iam fazer essa reunião para o paz e não sabiam como iam dar o nome para a reunião. Aí o Marco disse para colocar meu nome. Para mim foi uma surpresa, eu não sabia que iam colocar meu nome. Quer dizer, eu saí do carro em muita segurança, eu olhei para cá e aí dizia Donald J. Trump como o nome do prédio? Quando eu digo que eu não estive nada envolvido nisso, ninguém acredita em mim, mas não tem problema. Mas o Marco e o J.D. colocaram meu nome aqui nesse prédio e eu achei muito legal. Isso me faz trabalhar até mais duro. Teremos que trabalhar duro porque esse prédio vai ter que ser muito mais importante agora. Construíram esse prédio para tentar agir pela paz, mas ninguém ocupava, então ninguém sabia qual seria o propósito dele. A arquitetura é tão bonita, com as recepções, as salas de reunião, realmente incrível. Quem iria pensar que ele foi construído sem pensar em qualquer coisa? E aí o Departamento de Estado tomou conta do prédio, o Marco assumiu, ele viu esse prédio e ele disse, esse prédio é ótimo. E na verdade, ele reivindicou. E isso é o que ele faz. Onde está o Marco? Onde está o Marco? Marco, não é verdade? Você não pegou para você esse prédio? Tinham 5 grupos que queriam na época, e você conseguiu assegurar esse prédio rapidamente. Mas realmente é um prédio tão belamente construído. Mas nós vamos trabalhar juntos para garantir um futuro mais brilhante para o povo de Gaza, do Oriente Médio e do mundo todo. Na verdade, eu acho que o Conselho de Paz, porque ele é principalmente de líderes incrivelmente respeitados, mas principalmente líderes de países do Oriente Médio, países do mundo todo. E eles têm sido muito generosos, com o dinheiro também. E os Estados Unidos, e eu já vou falar em um instante sobre isso, também tem sido muito generoso com o dinheiro, porque não existe nada mais importante do que a paz. Eu não tenho nada menos caro que paz. Sabe, quando você está em guerra, isso custa 100 vezes mais o que custa estar em paz. Temos um homem bem ali que está sorrindo, porque você aprendeu isso depois de 30 anos de guerra, não é? 30 anos e nós resolvemos. Eu quero te agradecer muito. Foi incrível o que você fez. Você e seu novo amigo. Eles vieram para minha sala e eles disseram, eu tenho lutado há 22 anos. Agora você está há 23 anos no cargo, não é? Mas eu tenho feito guerra por 22 anos. Tudo que eu fiz era combater esse cavalheiro aqui. E o seu homólogo, sua contraparte, estava no cargo há 7 anos. Tudo que eu fiz foi combater esse cara. Ele fala dos líderes de Armênia e Azerbaijão. Trump segue. E fizemos paz em 24 horas. E eu acho que eles se tornaram amigos. Não sei se posso falar. Mas eu acho que eles se tornaram amigos, não é? E aí, aplausos. Fiquem de pé vocês dois. Esse pessoal é durão, hein? Você acha que foi fácil? Não foi fácil. Esses aí são durões. Gente boa, mas difícil. Mas sabe, estamos na sala oval. E nós estávamos chegando perto, mas um deles estava em um lado da sala. Um deles, que estavam cada um de um lado da minha sala. E eu pedi para eles ficarem um pouquinho mais perto um do outro. Eles não estavam muito confortáveis, sabe? Estão se matando há 32 anos. E eu disse, podem se aproximar? E aí depois de uma hora eles estavam um do ladinho do outro, fizemos um acordo, eles se abraçaram, eles assinaram.
E tivemos paz entre dois países muito importantes. E eu nunca vou esquecer isso. Então eles começaram meio distantes, mas acabaram com muito fortes. E então vocês devem estar orgulhosos disso. Muito obrigado. Dá para acreditar? 32 anos de guerra. E estamos honrados de hoje estar junto do primeiro-ministro Rama, da Albânia. Onde está o presidente Milei? Cadê o presidente Milei? Ele está aqui? Cadê o presidente Milei? Eu apoiei ele, hein? Você não deveria ficar apoiando outras pessoas, mas eu apoiei ele. Quando eu gosto das pessoas... E sabe, eu normalmente tenho um bom histórico, hein? Às vezes eu endosso pessoas em eleições nos Estados Unidos, mas agora eu endosso também líderes estrangeiros, como Viktor Orbán e outros que estão aqui. E esse senhor aqui, esse cavaleiro Milei, estava um pouquinho atrás nas pesquisas, mas acabou ganhando numa avalanche. E eu também acabei de endossar a premier do Japão. Disseram que ela poderia ganhar, mas estava apertado, e ela ganhou a maior vitória da história do Japão. Então ela gosta bastante de mim, hein? Mas foi uma honra. E olha só, estão sentados bem ali. Mas no final das contas, contanto que funcione, tudo bem por mim. Mas parece que meu endosso está funcionando em países estrangeiros, não é? Victor, Javier, que bom que vocês dois estão aqui. O primeiro-ministro de realmente outro cara incrível, Pashinyan, da Armênia. O presidente Aliyev, do Azerbaijão. Eu adoro dizer esse nome. No começo sempre era difícil, agora eu me acostumei e é um nome bonito, Aliyev. Vossa Majestade, o rei Hamad Venessa Al-Khalifa do Bahrein. Do Bahrein. Muito obrigado. Onde está você? Onde está você? Ele é tão rico que ele pode sentar onde diabos ele quiser. O cara pode sentar no cantinho, pode sentar em cima, pode sentar aqui e lá. Talvez ele até compre um pedaço do prédio antes de ir embora. Vai pegar aí uma fatiazinha do prédio por uns 6 bilhões. Mas você tem sido muito generoso também. O premier Hun Manet, do Camboja. Erga a sua mão onde você está. Olá, como está? Parabéns. Esse aí também foi complicado. A gente foi bem nessa. O primeiro-ministro Madbuli, do Egito. Muito obrigado. E diga olá ao general/presidente. O primeiro-ministro Orbán da Hungria, que eu totalmente apoio na eleição de agora. Olá para todo mundo na Europa. Nem todo mundo na Europa gosta que eu estou dando esse apoio, mas eu não ligo, porque ele está fazendo um trabalho incrível e está mandando ver com imigração. Ao contrário de alguns países que acabaram se complicando nisso aí. Mas está melhorando. Mas só quero falar para você, você tem meu total e completo apoio. Eu já tinha falado isso publicamente, mas estou falando de volta. Vai haver uma eleição em breve e eu acho que você deve ir muito bem. Deixa eu te falar, o Milei estava um pouco atrás e aí detonou. Acabou ganhando de lavada. Então isso é bom. E obrigado, Victor, por estar aqui. Eu aprecio isso. É um ótimo país. Um homem que eu gosto muito, que é durão. Eu não quero combater ele, eu não quero lutar contra ele. O presidente Prabowo, da Indonésia. Esse cara é grandão, hein? Eu perguntei para ele quantas pessoas na Indonésia e ele falou 240 milhões. Eu disse, não, como é que é? Fala de volta. E ele disse, é isso mesmo. Você faz um ótimo trabalho, é muito respeitado por todos e muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, senhor presidente. O presidente Tokayev, do Cazaquistão. Muito obrigado. Que país é o Cazaquistão? Um país maravilhoso e um país rico. Caso qualquer um esteja se perguntando, tem muita gente rica aqui hoje. O presidente Asmai, do Kosovo, presidente, muito obrigado. Que grande trabalho você está fazendo também. Muito obrigado. Primeiro-ministro Sharif, eu gosto desse homem, do Paquistão. Porque havia alguns combates acontecendo quando eu conheci ele. E seu marechal,
um ótimo general, um grande cara. E eu pude me encontrar com o primeiro-ministro. E ele disse na frente da nossa chefe de gabinete, a Suzy Wiles, que está bem aqui, ele disse, quer saber? Ninguém sabe disso. Mas eu acredito que o presidente Trump salvou 25 milhões de vidas quando ele parou a guerra entre a gente e a Índia. Não é? Você disse isso. Eu disse, 25 milhões? Na verdade, poderia ter sido mais, mas realmente foi uma coisa linda. Você disse aquilo. Quando aquele grupo de pessoas saiu daquilo, quer dizer, você não pensa nisso, mas aquela guerra estava quase explodindo. Aviões estavam sendo derrubados. Paquistão e a Índia. Eu entrei no telefone com os dois. Eu conheço um pouquinho dos dois líderes. Eu conheço o Premier Modi muito bem, na verdade. Eu pude conhecer o Paquistão através do comércio. Eles estavam tentando conseguir um acordo que seria bom demais para eles. E aí eu conversei, e no final das contas conseguimos um acordo. E eu vim a gostar deles, do primeiro-ministro, do marechal, que é um homem durão, um bom combatente, não é? Ali, a casca é grossa, né? Eu gosto de quem luta bem. E quando eu soube que estavam combatendo, eu peguei um certo jornal, não vou te falar que jornal é, porque normalmente é fake news. Mas eu li o jornal e vi que a Rússia, que a Índia e o Paquistão estavam realmente indo para o combate. Vários aviões estavam caindo. A coisa estava saindo de controle. E eu liguei e eu disse, olha, eu não vou fazer acordos comerciais com nenhum de vocês se vocês não resolverem isso aí. E ninguém queria resolver. E eu disse, olha, se você não resolver isso, não faremos acordos comerciais. E eles fazem muitos negócios com os Estados Unidos. E aí, de repente, tudo amoleceu. Eu soube que houve alguns atritos entre um e outro, mas chegamos a um acordo. Mas eu falei, olha, se não tiver acordo, vai ter 200% de tarifa em cada um dos países. E eles disseram, não, não faça isso. Os dois queriam lutar. Mas quando mexeu no dinheiro, nada como mexer no dinheiro. Quando chegou na hora de perder dinheiro, eles disseram, acho que nem queremos lutar tanto assim. Então resolvemos o acordo em uns 2, 3 dias. Essas são duas nações muito poderosas, são duas potências nucleares. Eu não quero falar o que poderia ter acontecido, mas coisas ruins acontecem. Então, primeiro-ministro, eu quero te agradecer porque aquilo lá foi coisa grande. Muitas pessoas nem têm ideia disso. As pessoas falam, eles nem estavam lutando. 11 jatos tinham sido abatidos do céu, jatos caríssimos. Todos os dois estavam com as mangas arregaçadas e trocando socos. Mas agora eu acho que teremos realmente muito progresso sendo feito no relacionamento entre os dois países. E o Premier Modi também, ele é um grande cara. Todos eles são ótimos. O presidente Penha, do Paraguai, está aqui. Presidente, muito obrigado. Um cara jovem e bonitão, não é não? Sempre é bom ser jovem e bonitão. Não quer dizer que tenhamos que gostar de você. Não é que eu goste de homens jovens e bonitões. Eu nem gosto tanto. É de mulheres que eu gosto, mas... bem, certo. Muito obrigado. Você está fazendo um ótimo trabalho. A Vossa Excelência, o Premier Al-Thani, do Catar. Um grande homem e altamente respeitado. Ele precisa de relações públicas. Você faz tantas coisas boas, mas você não é malvado. Dizem que você é malvado, mas você é um ótimo aliado. E o Emir é incrível, inteligente. E ele liga tanto pro povo. E ele liga tanto pro Oriente Médio. Então o seu país tem sido de grande ajuda. É surpreendente para algumas pessoas, mas agora eles vão mudar o discurso. O Premier Don, da Romênia, gente incrível, o pessoal da Romênia é fantástico. Um povo fantástico, e você é fantástico. E muitos deles vêm e trabalham nesse país e nos ajudam nesse país, como vocês sabem.
e o presidente Mirziyoyev, do Uzbequistão. Onde está? Ah, está ele. E um amigo meu. Um dos nomes mais difíceis de pronunciar da história, mas não tem problema. O seu país está indo muito bem. Você está detonando. Toda vez que eu falo com ele, eu pergunto, tudo bem? E ele fala, sem problemas por aqui. E o secretário-geral To Lam, do Vietnã. O Vietnã está incrível como um país, como uma grande força. É uma honra ter vocês aqui. Muito respeito pelo seu país. Eu também quero expressar gratidão ao vice-presidente J.D. Vance, que é um homem fantástico. Ele era um ótimo aluno. Ele se formou na faculdade. Se você olha algumas das pessoas que estavam naquele evento lá de Munique, eles não se formaram muito rápido das faculdades. Eles fizeram tudo o que tinham que fazer na faculdade. Tinha uma jovem atraente que estava lá, e ela não conseguia responder nenhuma pergunta. E ela não foi muito bem na faculdade, assim como o J.D. fez, hein? J.D. terminou um curso de 4 anos e meio em 2 anos. Ele foi para Yale e se formou no topo da turma. Quando ele foi para Yale, tinha alguém que estava marginalmente na frente dele, e aí ele casou com ela. Ele casou com a única pessoa que estava na frente dele em Yale, não é? Eu sempre gosto de falar que o J.D. esteve em primeiro lugar e a Usha esteve em segundo lugar, porque fica um pouco desconfortável para mim quando eu não posso falar que ele foi o primeiro. Mas ele é um cara brilhante, um cara incrível, que tem sido meu amigo, todo mundo aqui. Temos um grupo fantástico de pessoas. O nosso gabinete, muitos estão aqui. Mas o J.D. tem sido demais. E aí temos o oposto extremo. Temos o seu amigo sentado aí atrás. O seu melhor amigo, Marco. Marco, ele tem a luva de veludo, ele dá o tapa com a luva de veludo, mas ele bate para matar também. O resultado é o mesmo, mas eles têm abordagens diferentes. E Marco, realmente, ficamos orgulhosos de você alguns dias atrás em Munique. Então, ficamos tão orgulhosos que eu quase demiti o Marco, porque estava todo mundo falando, por que o Trump não fala assim? Mas eu faço também, é só que eu falo diferente. Mas, Marco, não dá para ser melhor do que o seu discurso. Aliás, não faça melhor do que você está fazendo, senão você está fora daqui, hein? Tem gente inteligente aqui, hein? E quando você vê esses democratas, o Gavin Newsom, que estava lá em Munique, ou a AOC, eles nem sabem por que estão ali, não conseguem responder perguntas simples. Ela poderia só ter falado, eu estou estudando o assunto e posso dar um retorno sobre isso em breve. Ela poderia ter falado isso e se safado. Eu acho que, na verdade, aquela resposta poderia terminar a carreira dela. Porque, pelos próximos 25 anos, qualquer um que dispute eleições contra ela vai pegar o que ela falou em Munique para usar contra ela. Aquilo lá foi complicado. Então eu quero agradecer ao J.D. e o secretário de Estado Marco Rubio. Quero agradecer ao enviado especial para a paz, Steve Witkoff, que tem sido inacreditável. Sabe, eu indiquei o Steve porque ele trabalhava muito, tinha muito sucesso no setor imobiliário em Nova York. Na verdade, eu tinha muito mais sucesso que ele, mas eu não quero ficar falando disso. Mas o Steve é um ótimo negociador. Todo mundo amava ele. Sabe, o pessoal que está no setor imobiliário de Nova York normalmente é duro na negociação. A maioria dos desenvolvedores imobiliários de Nova York se detestam. Como antigamente muita gente nessa sala se odiava, mas agora estamos devolvendo o amor para a sala. Mas o Steve, as pessoas horríveis, seres humanos do mal, negociadores durões, mesmo assim adoravam o Steve. Então eu lembrei disso. E tinha um mundo complicado, cheio de conflitos. E aí eu perguntei para ele, você quer ser o Henry Kissinger Jr., Steve? Só que um que não vaza?
Eu perguntei para ele às vezes, não tá vazando, né? E ele não estava. O Henry Kissinger, por sinal, era um dos caras que mais vazava informação na história. É dito que o Nixon perguntava por Kissinger, quem tá vazando tanta informação? E ele dizia, sei lá, senhor presidente. Aquele cara era complicado. Mas o Steve tem sido inacreditável. Todo mundo adora ele. A Ucrânia adora ele, a Europa adora ele, a Rússia adora ele. Não tem nada de errado com isso. Ele foi ver o presidente Putin e ele não conhecia o presidente. Eu perguntei para o Putin, eu perguntei para o assessor, como é que está a reunião? Falaram, a reunião ainda está acontecendo. Aí liguei uma hora depois e disseram, a reunião ainda está acontecendo. E aí eu disse, quando terminar, 3 horas depois, 4 horas depois, diz para me ligar. Estiveram juntos por 4 horas naquela primeira reunião. Isso se chama talento. E eles se dão bem, quer as pessoas gostem disso ou não. Putin, Zelensky, todos se dão bem com o Steve. Mesma coisa com o Zelensky, todos adoram o Steve. E o Steve está fazendo um ótimo trabalho. Esse é um trabalho difícil. Algumas das guerras com as pessoas que estão aqui mesmo, eu achei que seriam até mais fáceis de resolver. Eu achei que seria mais fácil de resolver a guerra na Ucrânia. É complicado, porque eu tenho um bom relacionamento com Putin. E a China, da última vez que eu fui para a China, o presidente Xi, eu nunca vi tantos soldados, todos exatamente da mesma altura, alinhados. Dá para conseguir fazer isso quando tem 1,4 bilhão de pessoas. Tantos soldados. E todos eles estavam com a mesma altura, milimetricamente. Se botassem um chapéu e todo mundo ficasse reto, dava para jogar sinuca em cima dos chapéus deles, de tão similar que era a altura. Vamos ver, eu vou para lá em breve novamente. O Steve está fazendo um ótimo trabalho. E um pouco mais tarde, nós também trouxemos Jared para participar disso. E o Jared também esteve envolvido nos acordos de Abrão, que foram incríveis. E também estamos transformando Jared num enviado da paz. Os dois são enviados da paz. Vou te falar o seguinte, eu olhei para esses dois caras e eu disse que, pelo menos, quando se fala de QI, esses dois caras são demais. São boas pessoas. E gostam dos dois. E tiveram alguns ótimos encontros, algumas reuniões bem interessantes, tendo a ver, como vocês sabem, com o Irã, que é um lugar quente agora. Tiveram uma boa conversa com os representantes do Irã. E sabe, se provou ao longo dos anos que não é fácil fazer um acordo significativo com o Irã. Tem que ser um acordo significativo a ser feito com o Irã, ou coisas ruins vão acontecer. Mas eles têm um bom relacionamento com os representantes do Irã. Temos um ótimo relacionamento com outro que eles estão trabalhando agora, porque eu citei vários exemplos aqui, mas o Kosovo e a Sérvia. Eu resolvi esse problema. Vocês podem ficar de pé, Kosovo e Sérvia? Muito obrigado, nós apreciamos o trabalho de vocês. Vocês vão se dar bem, hein? E quando não se derem bem, só me telefonem e vamos resolver, não é? Muito obrigado. E novamente, o Paquistão e a Índia. Essa foi grande. Por favor, se levante por um instante. Paquistão e Índia, muito obrigado. Eu falei com o Premier Modi, ele está animado, ele está assistindo agora. Egito e Etiópia. Sabe, tem uma represa que foi construída, talvez seja a maior represa do mundo, financiado, claro, pelos Estados Unidos. E estavam com problema para fazer a água fluir lá no Nilo. Essa é uma situação complicada, mas vamos resolver. Armênia e Azerbaijão. Falamos sobre isso. Ótimo trabalho. Camboja e Tailândia. É tão incrível o que fizeram. Vocês se reuniram e todos estão assistindo. Eles estão assistindo agora. Aquilo lá foi coisa grande, hein? Ali o combate foi
Nossa, os combatentes ali eram safados. Agora, se estamos falando de combatentes que jogam sujo, vocês aí são gente boa até comparado. Congo e Ruanda. E conseguimos deixar as coisas muito pacíficas, mas de vez em quando me ligam falando que tem um combatezinho aqui e ali de novo. Estamos resolvendo, não é, Suzy? Estamos resolvendo. Israel, como vocês sabem, é Israel vários países, para falar a verdade, mas Israel, Irã, e vamos ver como a coisa se desdobra. Mas quando você pensa em Israel, fizemos a maior coisa do mundo. Temos paz no Oriente Médio agora. Isso é gigante. As pessoas falavam que não poderia ser feito. Por 3.000 anos, tem falado do Oriente Médio e diziam que não poderia ser feito. E olha para o que aconteceu em Gaza. E nós acabamos até de atualizar esses aviões, o bombardeiro B-2. Eu nunca entendi qual era do bombardeiro B-2. Eu vi o formato da asa. Não é, Johnny? Eu dizia, esse avião é lindo, mas o que ele faz? Mas ele carrega bombas imensas. E ele foi, entrou no Irã e totalmente dizimou o potencial nuclear do país. E quando dizimou aquele potencial, de repente teve paz no Oriente Médio. Porque, sabe, tinha uma nuvem negra pairando sobre o Oriente Médio. E se ninguém fizesse aquilo, países como a Arábia Saudita, países como o Catar, ninguém poderia ter seguido a vida adiante. Aquela ameaça não dava para aceitar. Não poderíamos ter paz no Oriente Médio com a ameaça nuclear do Irã. E agora talvez tenhamos que agir de novo. Talvez sim, talvez não. Vocês vão descobrir, talvez, nos próximos 10 dias. Se não tiver um acordo, vamos ver. Mas a questão é que, com liderança determinada, nada é impossível. Quando eu tomei posse, a guerra em Gaza estava efusiva, com milhares de pessoas morrendo. Hoje, graças à diplomacia incansável e ao trabalho das grandes pessoas nessa sala, temos 59 países que já toparam agir quanto a Gaza. Pense nisso. Mas realmente tantas pessoas nessa sala contribuíram e a guerra em Gaza agora acabou. Ainda há algumas chamas, algumas pequenas chamas. O Hamas, eu acho que eles vão entregar as armas, que é o que eles prometeram fazer. Se não fizerem isso, vai ser bem complicado para eles. Eles não querem ver o que vai acontecer. Disseram para mim que eles não se importam de morrer. Isso aí não é verdade. Eles mesmos dizem que não, não queremos morrer. Ninguém quer morrer. O cessar-fogo se manteve e todos os reféns, vivos e mortos, já foram devolvidos para casa. Pense nisso. Aquilo lá era uma coisa impossível. Foram centenas de reféns devolvidos, mas aqueles últimos 100, os últimos 20, e eu disse para o Jared e para o Steve, vai ser muito difícil. E conseguimos eles de volta. Conseguimos os vivos de volta. E aí conseguimos cerca de 16 dos cadáveres. E aí eu disse, temos que conseguir todos, nós prometemos todos. E dissemos para o Hamas, e eles cavaram, cavaram, cavaram. Imagina um trabalho para conseguir fazer isso acontecer. E o Hamas realmente fez muito daquele trabalho. E eles têm que receber crédito por isso. Eles trouxeram até o último para casa uma semana atrás. E agora temos todos os 28, vivos e mortos. Nunca vi nada parecido com isso. Os pais dos mortos sabiam que o filho estava morto. Todos eles eram homens, eram do sexo masculino. Sabiam que o rapaz deles estava morto. E queriam aquele cadáver de volta, tanto quanto se estivesse vivo. E quando conseguiram de volta, havia grande tristeza, mas também grande alívio. Queriam tanto quanto os pais que receberam os filhos vivos de volta. Mas conseguimos muita gente antes daqueles 20, não é, Steve? Mas ninguém fala sobre isso. Centenas de pessoas. Fizemos um bom trabalho ali. Vocês fizeram um trabalho fantástico. Quero agradecer a todas as nações que nos ajudaram a ter esse avanço monumental, salvando incontáveis vidas. E realmente trazendo paz e falando sobre o conceito de paz, porque sempre disseram que paz no Oriente Médio era impossível e que era algo que não poderia ser alcançado. Ainda temos algum trabalho para fazer com o Irã. Eles não podem ter armas nucleares. É bem simples, você não pode ter paz no Oriente Médio se eles tiverem armas atômicas. Eles não podem ter uma arma nuclear. Isso foi dito de forma bem clara para eles. Desde o cessar-fogo do último outubro,
Os Estados Unidos facilitaram a entrega de vastas quantidades de auxílio humanitário, números que ninguém jamais viu antes. Em novembro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas unanimamente aprovou o Conselho da Paz. E no mês passado, em Davos, nós recebemos mais de 20 membros para essa organização nova muito importante. E estamos trabalhando de forma muito próxima com as Nações Unidas. Na verdade, eu falarei em breve com o secretário-geral. Ele é um bom homem. Tivemos um bom relacionamento. Tirando o fato de que no meu último discurso eles desligaram o teleprompter, né? E eu subi lá e o teleprompter não funcionava. Eu estou sentando na frente de todo mundo que está aqui e mais gente, e não tem teleprompter. Eu sabia que eu estava em apuros, porque os teleprompters estavam ali, dos lados, e eu tinha um discurso lindo pronto. Eu estava pronto para colocar o prédio abaixo com o ótimo discurso. E também teve a escada rolante. A escada rolante falhou no meio quando eu estava subindo para dar o discurso. E aí, a Melania conseguiu se segurar, mas era bom que ela estava na minha frente, porque quando eu caí, eu tive que colocar a minha mão em uma certa parte do corpo dela para me segurar. Senão eu teria caído. Eu já andei em muitas escadas rolantes e nunca aconteceu de pararem de forma tão abrupta. Quando eles param normalmente devagarinho, mas felizmente a primeira-dama estava numa posição exata para que eu pudesse me segurar. E ela tem um ótimo filme que saiu agora, hein? É o número 1, não é? O filme dela está bombando. Eu disse para ela, não sei se dá para ter 2 estrelas na mesma família. Mas estamos orgulhosos dela, porque o pessoal nos Estados Unidos ama a primeira-dama. Ela lançou aquele filme dela agora e se tornou o documentário mais bem vendido em 20 anos. As mulheres vão lá, assistem, vêm 2, 3 vezes, os cinemas estão abarrotados. Mas juntos estamos comprometidos a chegar a uma Gaza que seja adequadamente governada. Toda a área, sabe, tem tantos países que realmente não tem nada a ver com o Oriente Médio, mas estão relativamente perto e todos estão envolvidos. Todo mundo diz, queremos mandar soldados para lutar se for necessário. Eu não acho que vai ser necessário. Nós temos 2 países que querem entrar ali e mandar ver contra o Hamas. Eu disse, espero que não seja necessário, porque eles fizeram uma promessa. Uma promessa de que iam se livrar das armas. Parece que vão se livrar, mas vamos ter que esperar para ver. Mas agora aquilo lá não é mais um manancial de terrorismo. Hoje eu tenho o orgulho de anunciar que o Cazaquistão, o Azerbaijão, os Emirados Árabes Unidos, o Marrocos, o Bahrein, Catar, a Arábia Saudita, o Uzbequistão e o Kuwait, todos contribuíram mais de 7 bilhões de dólares para o pacote de auxílio humanitário. Muito obrigado. E muitos mais estão contribuindo também. E sabe, esse é o nosso primeiro encontro, mas cada dólar gasto é um investimento em estabilidade e esperança. É uma região que é tão importante, tão vibrante, tão incrível. O povo é incrível ali. E queremos ter um Oriente Médio harmonioso. O Oriente Médio é incrível. Tantos amigos no Oriente Médio. São muito inteligentes. Às vezes eles são energéticos demais. Esse é o problema. Às vezes eles são energéticos demais. Ótimas pessoas. O mundo agora está esperando pelo Hamas, observando o que está acontecendo. A única coisa que está no caminho agora também é que temos também o Líbano. E estamos trabalhando em certas questões que são importantes ali. Temos que resolver o problema do Líbano. Mas é um problema relativamente pequeno em termos do que já foi feito até agora. E a chave é se livrar do potencial nuclear. Porque, com o que descobrimos, o Irã teria tido uma arma nuclear antes daquele ataque. Então, muitos amigos da Europa estão assistindo aqui hoje
E nós queremos que eles tornem-se membros plenos. Todos querem se tornar membros plenos. E nós tivemos uma ótima resposta da Europa. E bem, a Europa é incrível, é de onde tantas outras pessoas nos Estados Unidos são descendentes. De onde eu sou descendente. Temos um ótimo relacionamento com a Europa, temos um ótimo chefe da OTAN. Ele é um homem fantástico e está fazendo um ótimo trabalho. Realmente um trabalho incrível. Eu estou animado de anunciar que a Noruega concordou em ser anfitriã de um evento reunindo o Conselho da Paz. Quando eu vi essa nota, eu achei que ia ser eles me dando o Prêmio Nobel da Paz, hein? Isso é menos animador. Quando eu li aqui no comecinho, eu disse, estou animado de anunciar que a Noruega, eu pensei, vou me dar o Prêmio Nobel, mas não era isso que eu ia ler, hein? Mas eu nem ligo para isso, eu nem ligo para o Prêmio Nobel, eu ligo para salvar vidas, é para isso que eu ligo. Nós fazemos o que temos que fazer. Mas a única coisa para mim é que eu não quero ver as pessoas sendo mortas. Há partes do mundo que estão muito longe dos Estados Unidos. Mas se eu posso parar guerras, quero usar essa habilidade, porque estamos falando de milhões de pessoas. É como o Premier que falou, talvez 25 milhões de pessoas. The UN Office for Coordination of Humanitarian Assistance is raising $2 billion for the support of Gaza. E a Fundação Humanitária aqui está adicionalmente dando 2 bilhões de dólares para Gaza. E o Japão também se comprometeu a dar um fundo também que é de muito sucesso, sabemos alguns dos números. Mas é um fundo que outras nações na região também vão apoiar, incluindo a Coreia do Sul, Filipinas, Singapura e outros. E eu sei que a China vai se envolver, eu acho que a Rússia vai se envolver, eu acho que vão se envolver. Help when you have all sides with one ideology. You have to have everybody together for this. I'm also pleased to announce that eu também tenho orgulho de anunciar que a FIFA vai ajudar a dar milhões de dólares para projetos em Gaza. Eu acho que vão ser relacionados ao futebol. Vamos colocar campos de futebol ali e grandes estrelas do mundo vão ir para lá. Grandes estrelas vão ir para lá. E eu e você, Gianni. Meu filho adorou quando uma das estrelas da FIFA foi ali para a Casa Branca, não é? Essas pessoas são ótimas. E o Gianni vai levar as estrelas para a área. E o pessoal em Gaza realmente acompanha futebol, eles conhecem todas as estrelas do futebol. Então vai ser realmente incrível. Em breve estaremos detalhando o anúncio. Se eu puder, eu irei para lá com você. Eu quero agradecer ao Gianni e à FIFA por todas as coisas incríveis que eles fizeram e estão fazendo. Eles me deram um prêmio da paz. Eles viram que a Noruega me ferrou e falaram, vamos dar um prêmio da paz para esse cara. Eu aprecio isso, Gianni, obrigado. Gianni é muito inteligente. Muito, muito inteligente. E as nações aqui, só para fechar, alguns estão dando fundos para preservar uma paz duradoura, o cessar-fogo. Não dá para termos paz achando que 2 semanas não significam nada e logo vai explodir. Em particular, obrigado demais para a Indonésia. Esse país é incrível. Olha para esse cara. Esse cara é durão. Você acha que é fácil negociar com ele? Olha para ele. Esse aí é durão. E nós dizemos isso de forma amorosa. Quando precisa de força, o negócio é com ele. Ele é durão e inteligente. E ser inteligente é ainda mais importante. Marrocos, muito obrigado. Eles estão ótimos. Albânia, Kosovo, Cazaquistão. Todos se comprometeram a enviar tropas e polícia para estabilizar Gaza. O Egito e a Jordânia, da mesma forma, também estão dando ajuda muito substancial, tropas, treinamento e apoio logístico para uma força palestina policial muito confiável. Acho que teremos ótimas pessoas nessa força policial. E sabe, temos paz no Oriente Médio, pensa nisso. Por anos vocês têm ouvido sobre paz no Oriente Médio e todo mundo está dizendo que é impossível. Todos esses países estão trabalhando juntos em uma visão do Oriente Médio livre da maldição do extremismo e do terrorismo. E agora é o momento. E mesmo as pessoas que lidam com o extremismo e que pregam o extremismo
já estão cansadas, já fazemos isso há tempo demais. Estão cansadas, querem paz. E agora é o momento do Irã entrar conosco num caminho que vai completar o que estamos fazendo. E se juntarem a nós, vai ser ótimo. Se não se juntarem, vai ser bom também, mas vai ser um caminho bem diferente. Eles não podem continuar a ameaçar a estabilidade de toda a região. Eles têm que fazer um acordo. Se isso não acontecer, aí vocês talvez me entendam. Se o acordo não acontecer, não aconteceu. Coisas ruins vão acontecer se não tiver acordo. Com os compromissos anunciados hoje, o Conselho da Paz está provando que não só reúne países, mas desenvolve e implementa soluções reais. Nós estamos entregando soluções. Isso é pouca conversa e só ação. Sempre era conversinha no Oriente Médio. Falava de paz, falava, mas aí iam para casa e nem pensavam mais nisso e nada acontecia. Está dando um modelo por como nações soberanas e responsáveis podem cooperar, sendo responsáveis por confrontar problemas nas próprias regiões. O Conselho da Paz está mostrando como um futuro melhor pode ser erguido, começando aqui nessa sala. E eu quero que vocês saibam que os Estados Unidos irão fazer uma contribuição de 10 bilhões de dólares para o Conselho da Paz. Obrigado. E tivemos grande apoio também. Esse número é até pequeno em termos de dinheiro quando você olha para quanto custa uma guerra. Parece muito dinheiro, mas na verdade numa guerra isso aí vai em 2 semanas como se não fosse nada. 10 bilhões de dólares. Juntos podemos ter o sonho de trazer harmonia para uma região torturada por séculos de guerra, sofrimento e carnificina. Falam que são 3.000 anos. Eu, esperançosamente, espero que possamos erguer os olhos do mundo para uma visão de como conflitos supostamente intratáveis podem ser resolvidos. Tantos dizem que era impossível resolver alguns dos conflitos que resolvemos, mas nós resolvemos. Dos conflitos que nós resolvemos, desses 8, disseram que era impossível resolver todos. E não só foram resolvidos, mas foram resolvidos em dias. Problemas mais impossíveis podem ser resolvidos se nós seguirmos nesse lindo caminho. E eu acho que é um caminho lindo. Eu acho que esse é um dia importante. Estamos andando por um caminho lindo. As feridas ancestrais podem ser saradas. São feridas ancestrais, séculos de combate. E o nosso planeta inteiro será mais pacífico e melhor. Um lugar melhor para todos nós. Estaremos trabalhando com as Nações Unidas muito de perto. Vamos reerguê-los. Eu acho que as Nações Unidas têm um ótimo potencial, realmente. Mas não está à altura do potencial que tem. As 8 guerras que eu resolvi, sequer falei com eles sobre elas. Eles deveriam ter resolvido todas. Algum dia eu não estarei mais aqui. Mas eu acho que faremos da ONU muito mais forte. E o Conselho da Paz vai trabalhar junto com as Nações Unidas. E poderemos garantir que as coisas corram propriamente. Vamos fortalecer a ONU. Vamos garantir que as instalações estejam indo bem. Eles precisam de ajuda. Vamos ajudá-los também financeiramente. E vamos garantir que a ONU seja viável. E temos algumas boas pessoas na ONU que estão fazendo um bom trabalho. Mas como eu disse, e eu já disse isso há anos, a ONU tem tremendo potencial. Muita gente não gostou do que eu disse. Disseram que eu não devia falar isso porque, sabe, vai parecer que não ligamos para a ONU. Mas eles são realmente muito importantes. E eu acho que eventualmente faremos com que cheguem no potencial que têm. Então eu quero agradecer a todos que estão aqui. Vocês são meus amigos. Vocês são grandes líderes. Pessoas ótimas. E eu posso honestamente dizer que vocês são líderes bons, líderes durões. Todo mundo que eu estou vendo aqui, eu conheci todos vocês. E eu pude respeitar todos vocês. E realmente vocês são meus amigos. E se eu puder ajudá-los, é só me avisar. Mas isso vai ser incrível. O Conselho de Paz vai ser uma coisa cuja escala, eu acho que ninguém nunca viu nada parecido. Muito obrigado a todos. É uma grande honra. Eu vou pedir que o J.D. Vance venha aqui e também diga algumas palavras. Vice-presidente J.D. Vance, no púlpito. J.D. falando. Obrigado, presidente, pela sua liderança e também pelas palavras gentis, pessoalmente, quanto a mim. Eu sabia exatamente o que eu queria falar, mas depois que o presidente falou que eu sou tão inteligente, e eu que não queria repetir a nossa congressista que paralisou lá,
por 20 segundos em Munique. Minha tendência é paralisar aqui um pouco. Eu devia imitar ela, hein? Eu só vou paralisar aqui e aí as notícias vão ser boas. Brincadeira. Mas eu quero falar algumas coisas brevemente. Sobre o presidente americano e sobre todo o time, Steve, Jared, Marco, que tem feito um trabalho incrível. Eu acho que o que esse Conselho da Paz representa é um reconhecimento de que se você tiver, na verdade, um presidente dos Estados Unidos e um time que esteja comprometido com diplomacia, isso pode funcionar. Quando eu olho para o que aconteceu com Israel no 7 de outubro, todas aquelas pessoas inocentes assassinadas, todos aqueles reféns, e claro, uma guerra terrível que veio por causa disso, eu lembro de pensar como seria possível conseguir que esses reféns cheguem em casa com segurança. Como será possível que o povo de Gaza tenha um futuro razoável, mas também garantir que Israel jamais seja atacada novamente? E a resposta era que tínhamos que ter um presidente comprometido com o trabalho e o esforço necessários. E é isso que temos, graças a Deus, sob a presidência desse presidente. Temos que fazer a paz e depois fazer a paz ficar, entretanto. E é o que me leva ao meu segundo ponto. Esse Conselho da Paz, essencialmente, é sobre fazer a paz durar. É uma coisa incrível que todos vocês fizeram. Então, para todos os líderes que estão reunidos aqui hoje, que estão investindo no futuro, investindo na paz, somos gratos a vocês. Somos gratos por essa parceria. E, em particular, ao presidente do Azerbaijão e ao premier da Armênia, que eu acabei de ver na semana passada, muito obrigado por tornarem possível, por mostrarem o que liderança pode conquistar. Quando você coloca as armas e a matança e a destruição de lado e investe no seu povo, e investe em prosperidade, isso pode criar coisas magníficas. Obrigado pelo que vocês fizeram. Eu acho que vocês mostraram imensa liderança. E quero dizer ao povo americano, é importante que o povo americano reconheça por que estamos aqui hoje. O motivo é que estamos dizendo sim para salvar vidas, sim para promover a paz. Mas isso também cria imensa prosperidade para o povo americano. Os países representados aqui representam trilhões de dólares em investimento nos Estados Unidos da América, que não seriam possíveis sem a liderança desse presidente e sem paz. As economias representadas aqui, estamos falando de milhões de empregos americanos, de pessoas que estão recebendo produtos construídos em fábricas americanas, feitos por trabalhadores americanos. Isso não seria possível sem um foco em paz. Então, presidente, enquanto eu acho que isso é incrível para o mundo, é incrível para os Estados Unidos da América. Então, estamos ansiosos pela parceria. E assim eu quero agora dar a palavra para a nossa chefe de cerimônias para o resto do programa, a nossa incrível secretária Caroline Leavitt. Caroline Leavitt, secretária de imprensa, falando: obrigada, presidente e vice-presidente, pela primeira reunião do Conselho da Paz. Agora vamos ouvir o nosso secretário de Estado, Marco Rubio. Marco Rubio. Eu serei breve e falarei diretamente sobre o assunto. Queremos falar sobre a questão estratégica dessa organização. E estamos falando disso aqui hoje, primeiramente porque o presidente americano Donald J. Trump está disposto a usar o poder do seu cargo para pensar fora da caixa. Isso é uma coisa muito única acontecendo em Gaza. Era um problema que organizações internacionais não conseguiam endereçar. E isso exigia a parceria das nações que estão aqui, inclusive como observadores. Apreciamos que vocês sejam parte disso. E o que eu quero falar aqui hoje é isso. Vocês vão ouvir do Steve e do Jared sobre isso também, que merecem imenso crédito por ter organizado isso. Eles têm viajado pelo mundo todo. Verdadeiramente merecem ser apreciados. Quero agradecer à liderança do presidente por possibilitar isso. Essa situação de Gaza era impossível de resolver nas estruturas existentes. Então o que fizemos foi que fomos para a ONU, conseguimos a aprovação da ONU para fazer esse conselho e reunir essas nações para ter uma solução muito específica, soluções muito específicas para um problema muito específico. Tem muito a ser feito, tem muito trabalho que falta. Vai exigir a contribuição de todas as nações representadas aqui hoje. Lhes agradecemos por ser parte disso. E esperamos que isso seja um modelo para outras situações complexas para que também possam ser resolvidas assim. Agora o foco é nessa questão. Não há plano B para Gaza. O plano B para Gaza é isso ou voltar para a guerra. O plano A, o único caminho adiante, é um que reconstrua Gaza, de forma a ter uma paz duradoura e sustentável, na qual todos possam viver lado a lado um com o outro e jamais se perguntar de novo sobre voltar a conflito, guerra e sofrimento humano e destruição. Novamente, senhor presidente,
presidente. Muito obrigado pela visão e a coragem de perseguir algo que jamais foi feito antes. E ainda não acabamos. Muito obrigado ao Steve Witkoff e ao Jared Kushner pelo tempo e o trabalho que colocaram nisso. E muito obrigado, em nome do Departamento de Estado e do governo americano, a todas as nações que estão aqui. Cada um de vocês é indispensável, incluindo os observadores, que nós esperamos juntem-se a nós para ser parte oficial disso em algum momento. Agradecemos as contribuições que fizeram. Thank you, Marco. We will now hear from our special envoy, Steve Witkoff. Steve Witkoff falando. Obrigado a todos por estarem aqui. Eu não sei se nós chegamos a acreditar que isso seria possível quando nós começamos a nossa visão do Conselho de Paz. Mas, claro, sob a liderança indispensável do presidente, e começa com isso, começa com a liderança do presidente Trump e com a sua direção, nós estamos aqui hoje e é bastante incrível. Eu acho que temos algumas pessoas que temos que agradecer. Temos uma parceria incrível entre os países mediadores, o Catar, o Egito, a Turquia, o Premier Mohammed. Você é um ser humano excepcional, realmente é. Ali, muito obrigado por tudo que fez. Você está bem aí, Ali. Hakan, onde quer que você esteja, você foi incrível. E Ibrahim também foi. E o presidente Erdogan. E claro, os egípcios. Atar, eu sei que você está sorrindo, porque nós passamos por tanto juntos. E o general Hassan foi incrível. Todos nos tornamos amigos aqui. E o premier Sisi, o presidente Sisi, perdão, e tantos outros. Mas nosso time, JD, seus conselheiros, Marco, você é um incrível secretário. É um privilégio trabalhar para você. Jared, você é meu querido amigo e o melhor parceiro que eu já tive. Você realmente é uma pessoa incrível. Senhor Presidente, é a minha maior honra trabalhar para você. É a bênção da minha vida. Eu tive muitas bênçãos. Eu não sou mais advogado hoje em dia. Eu não advogo mais. Mas essa é a minha grande bênção. Também houve outra pessoa importante para essa discussão, os israelenses, que eu esqueci. O premier Netanyahu. Sem ele, muito não teria sido cumprido também. E isso é realmente importante que nós reconheçamos ele. Ele e Ron Dermer. Mas uma pessoa que não liga muito para os louvores, mas que temos que reconhecer também, é você, Suzy, porque você diria para mim quando eu voltava de cada viagem, o que eu posso fazer para você? E isso importa. E você é uma inspiração para todos nós. Então eu agradeço a todos. E quero passar para o próximo slide. Podemos ver os slides, Caroline? Então, quanto à situação dos reféns, estamos aqui hoje novamente. Eu sei que isso parece redundante, mas estamos aqui hoje por causa do presidente Trump. Sem ele, nada disso seria possível. Havia 251 reféns. 168 voltaram vivos. 83 cadáveres foram devolvidos às famílias para que pudessem ter luto e lembrar dos seus entes queridos de uma forma normal. E então isso é tão importante quanto. Esse foi um esforço monumental. E eu quero contar uma história aqui sobre o presidente. Todas as vezes que uma família de reféns veio nos visitar, sequer estavam na agenda do presidente, eu iria entrar na sala oval, eu iria dizer para o presidente que havia uma família de alguém que foi levado como refém. E ele dizia, Steve, traz eles para cá. Todas as vezes ele fez isso. E quando tiramos os últimos 20, houve uma celebração na Casa Branca e eu pude ver a emoção no rosto do presidente. E ele veio para mim e ele disse para mim, eu tenho que te falar uma coisa. Esse é meu 5º ano em uma presidência. E eu não sei se já houve um momento mais especial do que esse daqui com essas pessoas, vendo elas voltarem para casa. E eu disse para o presidente, você tem que olhar em volta, porque nenhum deles estaria em casa se não fosse por você. Então eu só quero te dizer, senhor presidente, que você me deu a maior honra da minha vida em trabalhar nesse esforço. E eu te agradeço por isso.
Caroline Levitt falando. Obrigado, Steve. Agora você vai ouvir diretamente do time que tem implementado o plano de 20 pontos de Trump para Gaza, começando com o nosso embaixador para as Nações Unidas, Mike Waltz. Mike Waltz falando. Obrigado, Sr. Presidente e Vossas Excelências. Primeiro, quero desejar a todos um Ramadã feliz e de orações. Muito obrigado por estarem conosco hoje. Senhor Presidente, Vossas Excelências, a linha final é essa. O auxílio humanitário absolutamente disparou desde o fim da guerra em Gaza. O nosso comando central, nossas excelentes forças armadas estão trabalhando junto com Israel, com a ONU, com tantos países aqui para coordenar o auxílio humanitário para garantir que consigamos fazer as entregas. Mais de 70 países agora estão trabalhando junto ao nosso Centro de Comando Civil Militar, e aqui estão os resultados. O auxílio subiu. 4.200 caminhões com auxílio humanitário entram em Gaza por semana, já há 13 semanas consecutivas. O maior período de assistência humanitária contínua para Gaza em anos. Os saques e o desperdício estão em 1%, mais baixo histórico. Estamos chegando a pelo menos 1 milhão de moradores da faixa de Gaza com auxílio. Estamos chegando aos lares. Chegamos de 30% dos habitantes experimentando fome grave a 1% só agora. A quantidade de água potável dobrou e a malnutrição infantil caiu pela metade. Aqui no próximo slide, Senhor Presidente, só sob a sua liderança, poderíamos ter reunido os Estados Unidos, Israel, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, ONU, agências e mais. Senhor Presidente, no final das contas, assim como você, esse é um conselho de gente que age, não só de quem faz discursos vazios. E esses resultados são um verdadeiro depoimento à sua liderança e à liderança desse ótimo time. Estamos salvando vidas nessa operação e é uma honra ser parte dela. Dr. Ali Sheikh, Caroline Levitt anuncia. Dr. Ali Sheikh, outro membro do conselho, falando. É uma honra estar aqui representando o Comitê para a Administração de Gaza. Muito obrigado, Presidente Trump, pela sua liderança, pelos seus esforços continuados. A autoridade de governo agora está encaminhada em Gaza com um objetivo claro: estabelecer desenvolvimento e estabilidade. Nós estamos operando frequentemente em condições extremamente difíceis. Partes grandes da faixa de Gaza estão gravemente danificadas. Necessidades humanitárias são graves. As fronteiras permanecem frágeis. Isso não é um ambiente normal para operações. E é precisamente o porquê a disciplina e a priorização importam tanto. As nossas prioridades, portanto, estão nas seguintes categorias. Primeiramente, restaurar a segurança através de uma polícia civil profissional, sob uma autoridade, uma lei e uma arma. Estamos treinando e desenvolvendo 5.000 policiais em Gaza para que estejam agindo dentro dos próximos 60 dias. Em segundo lugar, vamos reviver atividades econômicas e o sustento, criando empregos decentes, especialmente para a população jovem. Terceiro ponto, temos que garantir auxílio humanitário emergencial rápido. Quarto ponto, temos que restaurar serviços, incluindo educação e saúde. E, claro, o nosso mandato está organizado, presidente, passo a passo, para criarmos a fundação para uma paz duradoura, com dignidade e com prosperidade para o povo de Gaza. E é aí que contamos com a sua liderança contínua nesse conselho. Abençoado seja o que traz a paz. Caroline Levitt anuncia Nick Mladenov, que é outro do conselho que está agindo em Gaza agora.
Mladenov falando. Obrigado, Caroline. Obrigado, senhor presidente. Hoje estamos felizes de anunciar que estamos criando o escritório do Alto Representante do Conselho de Paz de Gaza, que estará lá para dar assistência ao Comitê Nacional da Administração de Gaza. E, esperançosamente, estaremos agindo rapidamente para ter controle civil e administrativo da faixa de Gaza. Estamos pretendendo trabalhar em transparência completa, sob a supervisão do Conselho de Paz e do Conselho Executivo, e vamos fazer isso em ampla coordenação com Israel e com as instituições palestinas, que também vão estar agindo no solo. E, esperançosamente, com meu ótimo colega, o general Jeffries, da Força de Estabilização que está se organizando. Senhor presidente, na verdade, se eu puder usar essa oportunidade, eu quero dar breaking news, notícias dessa manhã. Nós começamos o processo de recrutar a força policial a qual Ali estava se referindo agora. E em apenas algumas horas, já temos 2.000 pessoas que se alistaram para estar em uma força de transição policial palestina sob a autoridade do Comitê Internacional, com auxílio do Conselho de Paz, treinados no Egito, onde recebemos uma excelente proposta de como seguir adiante. Isso é crítico para o que precisamos fazer conforme começamos esse processo. Podemos seguir agora para o próximo slide. O público aplaude o anúncio da força policial sendo formada. É essa força policial, sob a autoridade do Comitê Transitório, que irá ajudar a garantir que todas as facções em Gaza sejam desmanteladas e que todas as armas estejam sob o controle de uma autoridade civil. A única forma de fazer isso é com a implementação completa do plano de 20 pontos e da resolução do Conselho de Segurança da ONU, que nos une todos no compromisso de fazer isso acontecer. Temos agora uma estrutura concordada sobre como seguir. E eu agradeço à Turquia, ao Catar e ao Egito pelo excelente apoio nisso. Agora temos que seguir adiante em termos de comunicação e de negociação dos detalhes do plano de implementação, com as facções no solo. Mas podem descansar sabendo que estamos encaminhando. E se eu posso anunciar uma coisa aqui, é que tem que haver uma mensagem. Não há outra opção a não ser desmilitarização completa e devolução de todas as armas em Gaza para que a construção comece e para que as pessoas tenham uma nova forma de vida seguindo adiante. Obrigado. Thank you, Nick, and congratulations. Now, Caroline Major diz. General Jasper Jeffers. Obrigado. E agora o Major-General Jasper Jeffries. Ele diz: é uma honra estar aqui como comandante da ISF, que tem duas funções: estabilizar a segurança em Gaza e permitir governança civil, como estabelecido pelo comitê. Nos últimos meses, tivemos um grupo de especialistas militares americanos no solo, preparando a infraestrutura. Nosso time já está operando de um centro conjunto de operações que vai ser o quartel-general para toda a ISF. Como vocês podem ver nesse mapa, o plano é que a ISF esteja operando em 5 setores, cada setor recebendo uma brigada da ISF. No curto prazo, iremos para Rafah primeiro, e, junto ao treinamento da polícia, no médio prazo, iremos continuar a nos expandir setor por setor. Tudo para chegar a 12.000 policiais e 20.000 militares estabelecidos no longo prazo. Estou incrivelmente orgulhoso de anunciar hoje que os primeiros 5 países envolvidos já se comprometeram a enviar tropas: Indonésia, Marrocos, Cazaquistão, Kosovo e Albânia. 2 países já se comprometeram a treinar policiais: Jordânia e Egito. Eu também gostaria de anunciar que eu ofereci, e a Indonésia já aceitou, a posição de vice-comandante da ISF. Com esses primeiros passos, nós iremos ajudar a trazer segurança que Gaza precisa para a prosperidade no futuro e paz duradoura. Obrigado. Thank you, Major General. Caroline diz: obrigada, general. Ministro Tony Blair. Tony Blair falando: por décadas, a governança de Gaza foi caracterizada por extremismo, governança, instituições, corrupção, falta de governança e ineficiência. Mas, como Trump falou, o potencial sempre esteve ali. 25 milhas de costa mediterrânea, perto de mercados globais, e uma população jovem, com idade média 19, dinâmica. Então, hoje, estamos implementando mudanças profundas para reerguer Gaza para os moradores de Gaza. É como deveria ser.
de Gaza para Gaza, incluindo governança, instituições públicas eficientes servindo ao público, um ambiente de negócios para que os negócios floresçam, um sistema educacional que ensine os jovens para tolerância e conquistas, e uma sociedade capacitada pela tecnologia para poder aproveitar a revolução digital. Essa é uma visão de Gaza como parte de um Oriente Médio que está em paz. Não uma paz falha, com declarações bobas que ninguém pretende cumprir, mas um compromisso genuíno de que, seja você cristão, judeu ou muçulmano, de qualquer fé ou nenhuma, você possa se erguer pelos seus esforços e ter o seu governo te ajudando, não te atrapalhando. Essa é a visão por trás do plano de 20 pontos do presidente Trump. E segue sendo a melhor e talvez a única esperança para Gaza, para a região e para o mundo. Thank you. Mr. Yakir Gabay. Karen anuncia Yadir Gabay. Ele diz: obrigado a todos, obrigado, senhor presidente. Gaza está destruída. Aqui temos um plano para reerguer Gaza para as próximas gerações. A nossa missão é remover 70 milhões de toneladas de escombros e remover as minas. Arranjar para que a população tenha domicílios provisórios. Ao mesmo tempo, permitir logística e infraestrutura de habitação, escolas modernas e hospitais, agricultura. Mais. Temos planos para isso, incluindo usinas de geração de energia, telecom, instalações de esporte e lazer, aeroportos e muito mais. Estamos trabalhando com muitos empreiteiros para construir milhões de casas no Oriente Médio. Eles estarão envolvidos com preço competitivo para participar disso. Investiremos numa economia livre. A população local poderá erguer as próprias cidades, que irão criar centenas de milhares de empregos e reviver a economia. Isso pode ser erguido como uma nova Riviera Mediterrânea, possivelmente até com ilhas artificiais, trazendo crescimento para Gaza com um fundo soberano em Gaza. Tudo isso será possível com a dissolução do Hamas. Muito obrigado. Iremos fazer dessa visão uma realidade. Thank you. Mr. Liren Senhor Liren Tenbin, anunciado. Ele diz: o que precisamos para Gaza? Quando nos perguntamos o que era necessário para Gaza alcançar seu potencial, a resposta era clara: reconectar Gaza com o mundo e substituir corrupção com um sistema de livre tributação. Gaza é uma ponte central entre a Ásia e a Europa. Essa conexão é tradicional. A seda já fluiu de lá para a Europa anteriormente. Então, juntamos especialistas e parceiros árabes, americanos e palestinos para encontrar soluções. Até julho, a rede de Gaza será atualizada com novos serviços essenciais de alta velocidade. A organização NGAC está construindo uma plataforma aberta para permitir pagamentos digitais, serviços digitais e acesso à saúde digitalmente com controle de usuários. Isso é apoiado por nossos parceiros originais e eu acredito que você vai ouvir notícias animadoras em breve sobre isso também. Em paralelo, estamos avançando um sistema de registros ao estilo Amazon para que possamos ter importação muito rápida globalmente. Isso vai permitir redução de preços, ajudar a estimular o crescimento e ajudar que Gaza tenha seja uma zona econômica transparente, rastreada digitalmente e livre de corrupção. Sr. Mark Rowan. Senhor Presidente, líderes distintos. O objetivo é simples: aproveitar esse momento que foi nos dado por todos vocês e construir algo que não seja só temporário, só alívio temporário, mas algo que dê uma fundação de longo prazo que irá capacitar muitos dos objetivos que estamos discutindo agora serem atingidos. Planejamos fazer isso unindo os ativos produtivos de Gaza em uma estrutura unificada. Isso irá permitir que haja uma gestão livre de conflitos independente dos recursos para beneficiar o povo de Gaza. Isso também irá permitir planejamento rápido para zoneamento e não projetos fragmentados que não contribuam para a economia. O potencial aqui é tremendo, mas tem que começar em algum lugar.
E o começo vai ser em Rafah, onde, conforme vocês ouvimos, vai ser o primeiro lugar onde forças de segurança estarão designadas. O plano é 100 mil casas para 400 mil pessoas, mais infraestrutura. Ao longo do tempo, 400 mil casas, imóveis para toda a população, com infraestrutura para até 3 milhões de pessoas. Vamos colocar em termos financeiros. Isso não é um problema de dinheiro, não é um problema de colaterais e risco. Isso é um problema de paz. Só aquela costa teria 50 milhões de valor imobiliário. A infraestrutura poderia chegar a mais de 30 bilhões. O valor ali, o potencial é imenso, só precisa ser desencadeado. Mr. Jay Benga. Jay Benka falando então sobre responsabilidade fiscal e transparência. Ele diz, tudo isso requer dinheiro. E quando foi aprovada a resolução da ONU, começamos a desenvolver um fundo com o Banco Mundial para administrar esses fundos das contribuições de doadores. Como foi dito mais cedo no discurso de abertura, temos que administrar o dinheiro sob a direção do Conselho de Paz para injetar o dinheiro na reconstrução em Gaza. Esse fundo já está pronto para receber as doações que discutimos agora há pouco. A segunda parte dessa história é que os doadores merecem o direito de saber que o dinheiro está sendo utilizado de forma transparente. Nós estamos ajudando, junto do Conselho de Paz, a garantir que o tipo correto de mecanismos legais e de transparência e financeiros estejam funcionando para fiscalizar tudo isso. Temos um controlador do Banco Mundial observando isso numa base consistente, para podermos garantir que tenhamos os melhores padrões de transparência nesse processo. Esse é só o começo. Esse trabalho vai exigir 2 ou 3 questões a mais que o Banco Mundial vai fazer. A primeira é o escrutínio de finanças públicas. Teremos que, além da transparência pública, ter também fundos privados para fazer isso acontecer. A segunda é a questão do investimento privado, precisamente. E depois, teremos que ter gente ali, em Gaza, no solo, que tenha a experiência, a expertise para fazer essa fiscalização. E temos que garantir que haja participação ativa para dar para a população de Gaza uma substituição, um mecanismo de fiscalização independente para que possam garantir que terão a vida que merecem. Caroline, obrigada por todos os trabalhos. Antes de ouvirmos alguns líderes distintos aqui hoje, vamos ouvir do Sr. Kushner, que vai falar sobre o futuro do Conselho de Paz. Jared Kushner falando. Obrigado, Caroline. Obrigado, Sr. Presidente, Vice-Presidente, Secretário Rubio. Nós não podemos mudar o passado, mas eu acho que estamos vendo hoje que podemos talvez mudar o futuro, se focarmos tudo isso da forma correta. Tentamos organizar isso como fazemos no setor privado, com muito preparo, com as pessoas corretas e com relatos sobre oportunidades, desafios e abordagens. O que vocês viram hoje é só uma pequena amostra do trabalho que tem sido feito. E eu quero agradecer todo o time que está trabalhando tão duro nisso. Muita gente aqui é voluntária, não estão fazendo isso por ganho pessoal. Pessoas que não estão tendo lucro pessoal disso. Estão fazendo isso pelos seus filhos, pelos seus netos. E é porque querem ver paz. Uma anedota aqui é que irão dizer, eu não sabia se eu deveria apresentar porque eu sou judeu e tenho cidadania israelense, e eu disse, é exatamente por isso que eu tenho que apresentar. Estamos trabalhando com búlgaros, com ingleses, com gente do mundo todo. E então podemos encontrar paz e união. E é isso que estamos fazendo. Eu quero agradecer ao presidente Trump. Eu lembro de trabalhar com você no seu primeiro discurso de política externa em 2016, no Hotel Mayflower. E na época, essas ideias eram consideradas muito radicais. Alguns que não tinham experiência de política externa falavam de forma negativa sobre ideias de senso comum. Por que o mundo não pode ter mais paz? Por que não podemos ter progresso? E eu acho que, graças a muitas dessas coisas, o mundo mudou de forma positiva. Estamos unindo novas pessoas, novas abordagens, novas organizações para efetuar essa visão. Eu agradeço a todos os países que entraram
logo cedo. Esse é um grupo de países muito autosseletivo, que realmente acredita que o futuro pode ser diferente e que querem ser parte disso, e colocando suas reputações, seus tempos e seus recursos nisso. São países que estão dizendo, estamos resolvendo problemas e queremos novas ideias para conquistar sucesso, porque acreditamos que o mundo pode ser melhor. Eu não preciso passar pelos slides em muitos detalhes, mas sabe, nós conseguimos mais de 7 bilhões de dólares com os esforços do presidente. Não é um problema de recursos, mas precisaremos do apoio de todos para que seja executado de forma boa. Lidamos com a questão humanitária, devolvemos os reféns, mas a última coisa que eu quero dizer da nossa perspectiva é que o presidente queria em seu coração soltar os reféns, mas também queria ajudar o povo de Gaza. Ele viu o sofrimento, que não era culpa deles, mas da péssima liderança que causou aquela situação. A guerra foi uma situação horrível. Mas graças ao Ali e ao comitê, estamos aqui para apoiar o comitê, para ajudar o povo de Gaza, para erguê-los e dar a eles uma oportunidade de sucesso. Vemos isso realmente como uma oportunidade com eles e com os israelenses para ver se podemos criar um ambiente que possa ser pacífico, funcional e dar às pessoas a oportunidade de viver uma vida melhor. E se eu quero dizer algo mais hoje, é que esperançosamente tenhamos sucesso. Como foi dito, fracasso não é uma opção e temos que seguir adiante. Obrigado, vice-presidente Vance, secretário Rubio, ao presidente, e como foi dito sobre mim pelo Steve, é assim que eu me sinto sobre ele. É um prazer e uma honra trabalhar nisso junto com você nessa parceria. Obrigado a todos. Posso devolver a palavra para Caroline.